Olá, alunos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa disciplina Fundamentos de Aprendizado de Máquina. Meu nome é João Paulo e vamos iniciar com o capítulo 1, Introdução ao Aprendizado de Máquina. Nossa primeira aula, vamos conceituar o aprendizado de máquina e a inteligência artificial por meio da história da IA. Nessa aula, vamos ver toda a história da inteligência artificial, como surgiu, como veio desenvolvendo ao longo do tempo e toda a sua evolução. A inteligência artificial surgiu na época dos seres mitológicos, com a ideia de seres artificiais dotados de inteligência. Na IA moderna, ela já evoluiu junto com os filósofos clássicos, com Platão, com Aristóteles. Com isso, esses filósofos eles tentavam descrever o pensamento humano por meio de mecanismos que manipulavam símbolos. Esse pensamento filosófico ele culminou com a invenção do computador digital já na época dos anos 40. A partir de agora, então, a gente vai ver a divisão da IA, da inteligência artificial, em épocas. A primeira que a gente vai discutir aqui, nós podemos chamar de gestação da inteligência artificial, que foi mais ou menos entre os anos de 1943 e o ano de 1955. O primeiro trabalho reconhecido como inteligência artificial foi totalmente baseado na lógica proposicional, um trabalho de Russell e Whitehead. Com isso, surgiu toda a teoria de Alan Turing também, que era um pesquisador que trabalhou junto com esses dois outros que foram citados. O primeiro computador que processou algum algoritmo de rede neural foi o SNARK, em 1951. O SNARK possuía 3.000 válvulas. O artigo de 1950, de Alan Turing, ele trouxe uma visão completa da inteligência artificial, inclusive com o famoso teste de Turing, que envolve dois lados e um juiz no meio. Esses dois lados vão trocar mensagens. Esse juiz que vai intermediar essa troca de mensagens, ele não sabe o que é máquina e o que é uma pessoa, e ele vai analisando todas essas mensagens. O teste de Turing ele vai ser bem-sucedido caso esse intermediador ou esse juiz ele não perceba de onde vem determinada mensagem, se determinada mensagem vem de uma máquina ou se ela vem de uma pessoa. Esse intermediador ele não consegue distinguir a origem da mensagem. Se isso acontecer, o teste de Turing é dito bem-sucedido. A próxima fase da inteligência artificial nós podemos chamar de nascimento da IA. O nascimento da IA ele veio logo após a gestação da IA, que foi a fase anterior que nós vimos. E isso surgiu por volta do ano de 1956, com um chamado Papa da inteligência artificial, que é o John McCarthy, da Universidade de Princeton. Com isso, surgiu a teoria dos autômatos, que é utilizada até hoje, as redes neurais e vários estudos que complementaram essa ideia de rede neural e de inteligência artificial. Com isso, surgiu o primeiro programa de raciocínio não numérico, que é o Logic Theorist. A próxima fase que a gente estuda sobre a inteligência artificial, sobre a evolução da inteligência artificial, a gente chama de entusiasmo inicial e grandes expectativas. Essa fase data de 52 até 1969. Essa época, McCarthy se referiu ao período como uma frase "olha a mamãe sem as mãos". Essa ideia surge da grande avalanche de tecnologia que era esperado da inteligência artificial, de novas tecnologias que poderiam surgir da inteligência artificial. Surgiu, por exemplo, a questão do GPS, que é o General Problem Solver, que foi projetado para imitar protocolos humanos de resolução de problemas, e também do Geometry Theorem Solver, que era digamos, um solucionador de teoremas de geometria. Isso em 1959.
Além disso, ainda dentro das grandes expectativas geradas por essa nova tecnologia, a gente teve a nova linguagem, digamos assim, de alto nível, que foi o Lisp, que foi em 1958. A partir da produção ou da invenção dessa nova linguagem, tornou-se mais fácil o desenvolvimento da inteligência artificial, uma vez que a gente tinha uma linguagem um pouco mais distante da linguagem de máquina. Nessa época, dizia-se que a linguagem dominante da inteligência artificial seria o Lisp. Avançou-se, então, para o Advice Taker, proposto por McCarthy em 1958, que era conhecimento para a solução de problemas. Então, aqui, observou-se a necessidade de conhecer uma parte do problema para que pudéssemos generalizar, ou seja, aplicar esse conhecimento na solução de algum problema para a solução de outros problemas que viessem a surgir. Essa foi a ideia do Advice Taker. O Analogy, de Tom Evans, de 1968, resolvia problemas de analogia geométrica, principalmente testes de QI. O Student, de Daniel Boyle, resolvia problemas de álgebra, alguns pequenos teoremas de álgebra, isso em 1967. A próxima fase da evolução da inteligência artificial podemos datar entre os anos de 1966 e 1973. Herbert Simon dizia que em 10 anos um computador seria campeão de xadrez. Além disso, ele dizia que um teorema matemático significativo seria resolvido entre esses próximos 10 anos. Só que essas previsões elas foram concretizadas em 40 anos. Então, 4 vezes mais do que era proposto gastar aí para a solução desses dois principais problemas aí. Então, esse otimismo de Simon, ele se devia aos promissores resultados iniciais, em exemplos simples. O que quer dizer isso aqui? A IA, quando ela iniciou, ela produzia resultados muito bons, porém, eles eram aplicados a problemas muito simples. À medida que esses problemas foram evoluindo ou tornando-se maiores, ela não trazia mais tão bons resultados assim. E até por esses resultados bons em problemas pequenos, o próprio Simon ficou muito otimista e propôs em 10 anos o computador ganhar uma partida de xadrez de um humano e resolver um problema matemático, um teorema matemático significativo. E isso não foi possível justamente porque quando se aplicou-se toda essa tecnologia em problemas um pouco maiores, o resultado não foi tão satisfatório. Com isso, sabemos que os experimentos falharam em problemas maiores ou problemas mais extensos. Por quê? A IA, nessa época aqui, ela resolvia problemas executando experimentações ou diferentes combinações até encontrar a solução. Isso nos dá um pouco de ideia de tentativa e erro. Ela ia tentando, acertando, errando, até tentar solucionar um problema. Isso era muito promissor para problemas pequenos. À medida que íamos aumentando esses problemas, o número de tentativas e erros tornava-se absurdamente grandes. E como nessa época a gente ainda não tinha máquinas muito poderosas, tornava-se inviável a utilização dessa inteligência artificial, dessa nova tecnologia, em aplicações realmente do mundo real. Então, os bons resultados nessa época aqui ficaram guardados como bons resultados para problemas pequenos. Mas viu-se que a aplicação dessa tecnologia em problemas grandes necessitava de um avanço muito maior, tanto na parte dos algoritmos, quanto na parte que sustentava essa tecnologia, que era o nosso hardware. Então, a principal crítica sobre a inteligência artificial nessa época aqui foi a incapacidade de conviver com a exploração ou a explosão combinatória. Então, à medida que crescia o problema, a combinação de resultados ficava muito grande. E aplicar essa nova tecnologia a essa grande quantidade de combinações tornava o tempo de solução
muitas vezes proibitivo, e o espaço também de memória proibitivo. Então, o próprio governo britânico, que nessa época investiu muito nessa tecnologia como uma grande solução para os seus problemas militares e sociais também, começou a encerrar os financiamentos que eram destinados a pesquisas junto à inteligência artificial. A próxima fase que a gente tem são sistemas baseados em conhecimento. Até aqui, até chegar ao ano de 69, a gente tinha um mecanismo de busca. A gente tinha um problema e começava a fazer buscas de solução ou de soluções. Aí, nesse momento aqui, a partir do ano de 69 e até 79, a gente começou a trabalhar alguns elementos de raciocínio para tentar encontrar soluções complexas. E aí, o problema surgia quando a gente aumentava o número de objetivos ou objetos e também o número de instâncias. Então, poderia ter outros objetivos e também objetos a serem processados. Esses objetos são as próprias instâncias dos dados que vão ser processados. Então, Dendral, em 1969, colocou que, para resolver um problema que é considerado difícil, a gente precisa saber uma resposta. Então, a gente tem que ter pelo menos um problema parecido em que a gente conheça a resposta e a gente varie um pouco o problema para a gente conseguir que os algoritmos de inteligência artificial consigam propor uma nova resposta e sair daquilo que é o software todo programado. E aí ele consegue propor soluções. Então, esses sistemas baseados em conhecimento, a gente pode chamá-los de especialistas ou sistemas especialistas, que transformam o conhecimento humano em um conjunto de regras para a solução de algum tipo de problema. Então, até hoje, esses sistemas são extremamente utilizados, como, por exemplo, a análise de riscos em empresas de cartão de crédito, empresas que concedem empréstimos bancários. Elas utilizam o conhecimento de analista de riscos, transformam esse conhecimento do analista de riscos em regras que são armazenadas e depois eles conseguem aplicar uma nova proposta de crédito a todas essas regras. E a saída desses programas, desses sistemas especialistas, é a concessão do crédito ou a não concessão desse crédito. Então, como foi dito, para que esses sistemas especialistas possam funcionar, é necessário que a gente consiga capturar o conhecimento humano. É preciso que a gente consiga trazer esse conhecimento humano modelado em forma de regras. E essas regras, como eu disse, são armazenadas. E aí a gente tem algumas linguagens de representação do conhecimento, como, por exemplo, o Prolog, que é uma linguagem em que a gente consegue capturar o conhecimento e representá-lo em uma linguagem. A próxima fase da inteligência artificial, então, é quando ela se torna uma indústria, já a partir dos anos 80. Então, dos anos 80 até a atualidade, a gente pode dizer que a inteligência artificial está sendo muito aplicada. O primeiro sistema bem-sucedido de inteligência artificial data de 1982 e ele foi utilizado para auxiliar clientes na compra de computadores, na configuração de computadores para a compra. Já em 1986, foi totalmente retomada a ideia de redes neurais que havia sido abandonada lá nos anos 70, principalmente pelo governo britânico, devido à dificuldade de implementação e processamento dos dados dessas redes neurais. Mas a partir daqui, retomou-se a ideia de redes neurais e observou-se que era sim uma possibilidade, uma ideia real ou uma tecnologia totalmente viável. Ainda no ano de 80, surgiu a ideia de retomada dos algoritmos de retropropagação, que são as redes neurais que se autoalimentam. A saída de uma camada de uma rede alimenta a camada de outra rede. Isso aí a gente vai ver com mais propriedade lá no capítulo de redes neurais. Em 1987, a IA se torna uma ciência. Então, até aqui, ela ainda não era considerada uma ciência. Mas, a partir de 1987, a IA se torna uma ciência e começa a receber o crivo de toda a ciência, experimentos muito mais elaborados
e uma exigência muito maior de comprovação dos seus resultados. Então, a partir daí, a gente pode dizer que surgiu a tecnologia de mineração de dados, que é muito utilizado até hoje, principalmente hoje, né? E toda uma nova indústria de busca e mineração de dados surgiu a partir daí. E aí houve toda uma revolução no campo da robótica, da visão computacional, né? Os computadores conseguiram reconhecer imagens e a própria representação do conhecimento. E o estado atual da arte, então? Nós temos jogos, o Deep Blue da IBM, que venceu o Kasparov em um jogo de xadrez. E aí a gente tem uma frase muito forte do Kasparov que foi dita logo após ele ter perdido essa partida, que foi: uma nova espécie de inteligência do outro lado do tabuleiro está surgindo. Então, ele veio ao longo do tempo disputando várias partidas com a máquina e venceu por várias vezes. Quando ele perdeu a primeira vez, ele mesmo percebeu que aquela nova tecnologia que havia acabado de vencê-lo não era a mesma que disputou as outras partidas com ele. Ele notou uma evolução muito grande nessa questão da inteligência artificial. Outro ponto que a gente pode destacar do estado da arte é o diagnóstico de doenças. A gente já tem vários sistemas trabalhando principalmente na parte do câncer, na parte de sequenciamento de DNA e na parte de análise de sintomas para proposição de algum tipo de tratamento. Tudo isso, o estado da arte atual, só foi possível devido à evolução do hardware. Então, qual a evolução que proporcionou o desenvolvimento da IA? Principalmente processamento distribuído entre várias máquinas, em clusters, com cloud computing e principalmente a programação paralela. Além disso, a gente teve mais disponibilidade de memória, mais disponibilidade de processadores e principalmente de armazenamento. Então, como conclusão dessa aula, a gente viu a história da inteligência artificial, vimos todo o seu desenvolvimento, desde quando ela surgiu, passando pela fase intermediária e chegando até hoje no estado da arte em que nos encontramos. Na nossa próxima aula, a gente vai trabalhar uma introdução ao aprendizado de máquinas e suas principais aplicações.